Boa noite, minha gente. Bora mais um dia aí da nossa semana especial sobre saúde mental. Mais um dia para a gente falar sobre esse tema que é tão importante e de questões que vêm aí afetando cada vez mais a vida das pessoas, né? Hoje quem vai sentar aqui na nossa poltrona, na verdade, quem vai estar aqui com a gente, online, mas bem pertinho, é a Amanda Ramalho, jornalista e apresentadora do podcast Esquizofrenóias, um podcast feito para falar sobre saúde emocional, saúde mental, tudo isso de uma maneira leve, sem tabu, trazendo tema para a vida real, né? A gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha de 30 segundos e daqui a pouquinho a gente tá de volta e eu, claro, espero ansiosamente a sua companhia, viu? Já estamos de volta, minha gente. Olha só, era uma palpitação intensa, o coração disparava, batia com força, a respiração ficava ofegante. Por trás de tudo isso se escondia a agonia de uma mente inquieta. Ela só tinha 5 anos quando começou a sentir tudo isso. Foi levada ao cardiologista, mas os exames, estavam todos normais. Buscando aqui e ali, cavando profundo, ela se revelou, a ansiedade. Ela era a verdadeira causadora de tudo aquilo. A ansiedade que começou ali na infância evoluiu para uma depressão severa na adolescência e Amanda Ramalho se via enclausurada em suas emoções, sem vontade de se socializar, de fazer, de viver, até tentou se suicidar. Uma porta para o enclausuro se abriu. Essa porta se chama Esquizofrenóias, um podcast que fala abertamente sobre questões emocionais com o objetivo de ajudar outras pessoas a saberem, sobretudo, que não estão sozinhas. E para dizer paz nos estados, né, Amanda? É com muito prazer que eu apresento a vocês a Amanda Ramalho. Boa noite, muito obrigada por você estar aqui. Então é paz aos estados, então, Amanda? Boa noite, é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma paz, né? Porque às vezes parece, né? A gente tem as nossas feições não dizem nada, mas a gente tem uma inquietude interna, né? E a gente tenta até verbalizar, muitas pessoas não conseguem verbalizar. Eu acho que o podcast está aí para isso. Eu sempre tive uma facilidade de me comunicar, né? E como o sofrimento mental ele é invisível, muitas vezes as pessoas, os outros, né, até os nossos familiares, por mais que eles queiram nos ajudar, eles não conseguem acreditar, porque não é palpável, né? Não é uma ferida, né? Não é algo, não sangra, visível, né? Não é também, visual, né? Então, acho que o podcast ele mostra isso. E tratando com naturalidade, a gente vai tratar sem tabu, porque eu acho que que nem eu tenho 36 anos, a primeira vez que eu fui no psiquiatra foi com 15 e 16, então já tem 20 anos aí. Eu vejo que, por mais que eu me trate há 20 anos, eu percebo que as dúvidas são as mesmas. As pessoas não estão se tratando há 20 anos como eu. As pessoas, elas têm as mesmas dúvidas. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comenta aí algumas vezes sobre as árvores, né? Algumas árvores que tem aí no seu jardim. Sim. A árvore da depressão, depois você identificou a árvore da ansiedade e recentemente você acabou descobrindo uma terceira árvore, que é a árvore do autismo. Quais são os frutos dessas árvores, Amanda? Doces, azedos? O que é que essas árvores representam para você? Por que essa analogia com as árvores? A analogia, eu recebi essa analogia com 16 anos, na primeira ida ao psiquiatra. Eu achei maravilhosa, eu sempre usei. A minha psiquiatra, a primeira psiquiatra, falou de galhos e sobre os galhos são os sintomas. Os frutos, como eu não conheço outras florestas, eu digo que eles são doces e azedos, né? Eu nunca tive outra vida, né? Eu não posso falar que a minha vida é só sofrimento, porque ela não é só sofrimento. É claro que eu tenho momentos de alegria, eu consigo ser uma pessoa produtiva, eu consigo trabalhar, eu tenho uma família, eu tenho animais, tenho uma casa. Então, é claro que às vezes as pessoas acham, né, que tem aquele arquétipo da pessoa que tem depressão, ou o arquétipo da pessoa com autismo também, né, que ela tem muitas dificuldades em certos
e certos tipos de rotulações. Mas eu acho que os frutos, eles são amargos, doces, como a vida de todo mundo, né? Que tem diabetes ou uma vida que tem, sei lá, uma doença que está junto com você, uma condição que está junto com você. Na verdade, não é uma doença, né? É uma condição. Então, você aprende a viver, né? Eu sempre fui assim. Então, eu acho que a vida é isso. A vida não é linear. Não é linear para ninguém, né? Se a vida fosse só, sei lá, muito 10, seria estranhíssimo, né? Que vida é essa? Você comentou aí sobre o podcast, sobre ser essa voz de pessoas que às vezes não conseguem expressar o que estão sentindo, identificar essas suas condições emocionais. E, inclusive, o podcast bomba tanto, ganhou um prêmio aí super legal, a PCA. O podcast faz parte do seu processo de entender a sua condição emocional, de cura, de aceitação? Eu acho que ele tá mais ligado à minha missão. Eu tenho um amigo que ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: Amanda, o seu trabalho é dar o testemunho. Eu achei muito legal. E é isso, talvez, como eu sei, né, falo com mais facilidade, eu acho que é isso, é contar a minha história e ouvir, né? Eu também gosto muito de ouvir outras histórias. Então, eu acho que o podcast, ele exercita a escuta e a fala. É claro que, recentemente, eu até não falei isso nem no podcast, né? Eu fiz uma entrevista e eu não estava me sentindo muito bem. E daí, na entrevista, eu falei, poxa, eu acho que eu tô voltando à depressão. Daí eu já falei com o meu psiquiatra, etc. Porque a depressão, é muito triste dizer isso, mas a depressão, ela vai e volta, né? Tipo, as pessoas falam, nossa, eu me curei da depressão. Muitas vezes me mandam mensagem, Amanda, eu me curei, não sei o quê, isso vai voltar? Às vezes volta, a grande maioria das vezes volta. E ela volta na minha vida. É uma vida de vigilância, né? A gente tem que estar se vigilando o tempo inteiro, né? Como administrar, porque existe uma linha muito tênue. A gente precisa vigiar para poder a gente se cuidar. Sim. Mas é cansativo um pouquinho, né, não? Mas eu acho que depois que você conhece o processo, isso se torna começa a andar a seu favor, né? Porque, tipo, eu conheço o caminho, que nem você falou assim, tentativa de suicídio, internação, quando você tá sem medicação. Eu não quero chegar nisso, sabe? Então, eu prefiro, tipo, se acender uma bandeira vermelha, então eu falo, então eu não quero chegar nisso, então vamos lá, a gente começa, sei lá, tem aquilo. O meu terapeuta fala dicas muito boas, sei lá, tome sol, são dicas muito simples, assim, sei lá, tome sol, sei lá, volte a praticar exercício. Eu percebi que eu não estava indo, e daí eu falei, eu acho que é melhor eu mesmo me olhar, porque, tipo assim, cara, normalmente a sua mãe faz isso por você quando você é criança, né? Mas hoje a minha mãe não mora mais comigo, né? Então a gente cuida da gente, né? E quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro, né? E você falou aí de missão, exatamente. Então a gente precisa realmente se vigilar. Ô Amanda, você sabe que eu já tive um diagnóstico, né? Eu na adolescência, eu comecei a fazer terapia também na minha adolescência, ali por volta dos 14, 15 anos. E aí, recentemente, tem uns 2 anos e pouco, eu fui à minha consulta regular com a psiquiatra e ela já estava avaliando um seguinte diagnóstico, bipolaridade do tipo 2. Eu nem sabia que tinha o tipo 1 e o tipo 2. E aí ela me passou, inclusive, alguns livros, documentários para assistir, entender o que seria essa bipolaridade tipo 2. Aquilo mexeu comigo, mexeu super. Depois que eu comecei a estudar... Né? Não, é pesado. E aí, depois que você começa a entender o que é essa condição emocional, você começa a sentir algumas coisas, a perceber. Aí você fala, meu Deus, eu tenho isso. Meu Deus, quando eu tinha 15 anos, por isso que eu me comportei daquela forma. Mas, em contrapartida, você falou uma coisa que eu achei sensacional, que a gente não é o nosso diagnóstico, né? Essas palavras são importantes para designar algumas coisas da nossa vida, né? Algumas características, ok? Sei lá, são hashtags, né? Pra gente, sei lá, pesquisar algumas coisas. Que nem você viu documentários, vídeos, livros, não sei o que. Se entendeu, ressignificou algumas coisas,
Mas isso não se transformou em outra pessoa, só deu nome a algumas outras coisas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai se tornar alguma coisa, a gente não se torna nada, a gente já é aquilo. E tem um detalhe, né? E tem um detalhe aí, porque para algumas pessoas esse diagnóstico é uma libertação. Você tem duas formas de encarar o diagnóstico, inclusive, né? Tem o luto. Eu passei por esse momento, que quando eu saí do consultório, meu Deus, eu sou bipolar, eu sou louca, meu Deus. Sim. Não, mas agora você é alguma coisa, né? Sim. Você não é louco, você é algo, né? Eu faço parte de um grupo. Pois é. Isso para mim me ajudou também. Em relação ao autismo, eu falei, tá, então existem pessoas parecidas comigo, né? Sim. Sabe? E depois se tornou realmente essa libertação. Inclusive, hoje eu fico me olhando assim, eu digo, meu Deus, como eu sou uma pessoa equilibrada. Sim, né? É legal ter essa sensação de equilíbrio, de pertencimento e fazer parte de um grupo. E eu acho que as pessoas que chegam no podcast, elas querem muito assim, quero um episódio sobre bipolaridade tipo 2. Porque elas acham que a gente vai falar só sobre isso. Não, mas uma pessoa com bipolaridade tipo 2, ela pode ter um nível de ansiedade elevado. Então, no episódio sobre ansiedade, a gente pode falar alguma coisa sobre isso também, sabe? Porque é como as árvores, né? As árvores. Os galhos se entrelaçam em algum momento. Então, em algum momento você está super ansioso, você está em hipomania, então às vezes você está eufórico, você fala, por que eu sou assim? Por que eu estou falando muito? Né? Das pessoas falam, nossa, você é hipercomunicativa, que não sei o que lá. E sobre bipolaridade nunca é um problema ser uma pessoa hipercomunicativa, mas quem está lidando com isso sabe que é um problema, porque isso cansa, porque isso causa problemas, né, na vida pessoal, né, porque, sei lá, você pode ter atitudes intempestivas, mas para a sua galera, né, que está lá vendo sua performance, acha que você é apenas uma pessoa super legal, mas quando você está em depressão, você se torna um problema. Então tem outras coisas que as pessoas não lidam, né, só pensam nas pessoas deprimidas, né? Existem outras condições também que devem ser olhadas. Sim, eu queria conversar com você um pouquinho sobre vulnerabilidade, só que a gente vai ter que dar uma pausa aqui. Mas só para deixar um gostinho para o próximo bloco, porque falar sobre as nossas questões emocionais é mostrar nossa vulnerabilidade. E às vezes o outro quer pegar a nossa vulnerabilidade para nos afetar, né? E aí, como administrar tudo isso? A gente tem dois lados da moeda, de mostrar nossa vulnerabilidade para ajudar outras pessoas, mas também como a gente se blindar a respeito disso. E a gente vai bater esse papo mais um pouquinho, gostosinho aqui no Identidade Geral com a Amanda Ramalho. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, eu espero você, viu? Gostoso aqui no Identidade Geral, Amanda Ramalho. O tempo do primeiro bloco, inclusive, voou. A gente precisa tratar com naturalidade a questão da saúde emocional. É mais comum do que a gente pensa, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando encontrar suas árvores, né, Amanda? E o que a gente deseja é paz nos estados. E para que a gente tenha essa paz, a gente precisa realmente falar sobre esse assunto. Inclusive, Amanda, eu queria até mostrar aqui para o pessoal, esse guia de estudo que é o guia Sentimentos, que fala justamente sobre essas questões emocionais. A depressão, a ansiedade, que estão ali sempre no topo dos rankings, né, dos problemas emocionais que mais afetam as pessoas. Esse guia foi elaborado por uma neurocientista que explica direitinho o que são essas condições, os sintomas, como tratar, como lidar, tudo isso à luz da Bíblia. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar demais nessa jornada do autoconhecimento, nessa jornada da aceitação, a se ajudar, ajudar outras pessoas. Nada melhor do que a gente ter equilíbrio emocional, né? Faz parte aí do nosso tripé para que a gente tenha qualidade de vida. E para você ter o seu guia aí na sua casa, chega aí de forma gratuita, de forma segura através dos correios. Basta você mandar uma mensagenzinha aqui pra gente. O número do WhatsApp vai aparecer aí na sua tela. Você manda uma mensagem pra gente pedindo o seu guia Sentimentos, oferecido pelo programa Identidade Geral. E aí ele vai chegar direitinho, bonitinho aí na sua casa, viu? E Amanda, falando sobre naturalidade versus tabu.
Como a gente conseguir essa naturalidade, menina, sendo que tem tanto tabu em volta das questões emocionais? E a coisa que eu mais ouço é: nossa, você é muito corajosa, porque você fala das suas questões, não sei o quê. Eu fico assim, eu não entendo, primeiro, né? Porque, pô, primeiro, eu vou ter coragem para ser eu, né? Como é que eu vou ter coragem? Na verdade, eu estou sendo eu. E mais, assim, pensando um pouco, tentando entender quando as pessoas falam isso, eu acho que eu entendo, né? Com dificuldade, né? Por quê? Porque as pessoas não mostram, né? As pessoas não choram. Eu sempre fui uma pessoa que chora muito, assim, né? Nem todos os momentos eu me orgulho. Mas eu vejo que as pessoas não aprenderam a chorar. Então, quando eu entrevisto homens, assim, normalmente eu percebo que eles não sabem utilizar o recurso do choro. Então, para a gente, que é mulher, é muito mais fácil, né? A gente pode, né? Então, eles choram no banho, ou quando choram, tem outras pessoas que nunca aprenderam a chorar. Eu acho que tem coisas que a gente precisa, né, aprender, sei lá, ter coragem de se emocionar, né? Mas eu entendo essa questão da coragem, sabe por quê? Justamente pela questão da vulnerabilidade. Eu tô com você, amiga. Sou super chorona. Na minha terapia, o meu psicólogo, ele já deixa a minha caixinha aqui do lenço. O lenço, né? Ele só empurra pra frente, assim, discretamente. Pois exatamente. Teve uma vez, inclusive, que acabou a sessão, ele falou: Louise, você tá com o rostinho cheio de papel. Gastei o estoque do homem todinho. Mas eu acho que essa questão da coragem está relacionada à vulnerabilidade. Pelo menos comigo isso já aconteceu. De eu chorar, de eu mostrar minha vulnerabilidade. Eu nunca cheguei a comentar aqui no programa que eu já fui diagnosticada com bipolaridade do tipo 2. Por quê? Porque senão as pessoas vão me olhar aqui pelos corredores ou no meu dia a dia, na rua, e vão falar o quê? Vão me colocar esses estereótipos. Então, assim, eu acho que essa questão da coragem está atrelada a isso, ao julgamento do outro, que acaba nos massacrando ainda mais. Então, quando eu assisti ao seu vídeo... eu não te conhecia e agora eu não te conhecia, mas agora pô, tudo explicado porque ela é dinâmica assim. Nossa, outro diagnóstico aqui. Rápida. Entendi. É verdade. Raciocínio rápido. Isso é verdade, mas você está conseguindo encarar isso como algo positivo porque é algo que você lida e já faz tempo que você lida. Então, hoje eu entendo que existem esses dois lados. Por que é importante falar? Porque a gente se desconstrói, a gente está dando a oportunidade da outra pessoa também compreender a gente está dando a oportunidade da outra pessoa se desconstruir, entender o outro na sua humanidade. Mas esse negócio da vulnerabilidade pega, pelo menos eu confesso aqui para você que pega para mim, viu? Pega também. Recentemente eu tive uma crise de choro em público, foi horrível. Eu mesmo não me orgulho, mas vamos fazer, aconteceu. Sim. E aí... O que eu posso fazer, né? Isso, né? De novo. E você falou uma coisa também legal no bloco anterior sobre você fazer sua atividade física, ali o pilates, tomar o seu solzinho. Você comenta muito isso também no podcast, em entrevistas que você dá, sobre ter um animalzinho. O que mais você faz uso aí para estar bem? Tem vitaminas que a gente tem de vitamina D, que é o sol, tá? Então, às vezes a gente precisa de suplemento. Vitamina B12 também, as pessoas... muitas vezes as pessoas esquecem de comer proteína, tal. Então, você tem que fazer um exame periódico para saber se você tem deficiência de vitaminas. Questões hormonais também, pode ser... tireoide, né? Exato, mulheres, né? Também... E daí você pode até tratar suas questões de depressão com suplementos vitamínicos, sempre com a supervisão médica. Então, acho que muita gente fala, a depressão ou o transtorno de humor é uma coisa de recaptação de serotonina, né, que é um hormônio da felicidade, etc., ou endorfina, tal, que é aquilo quando a gente se exercita, tal. Sim, também, mas é uma coisa do ambiente também, relações saudáveis, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem um namorado, um marido, uma pessoa que nos faz mal e a gente continua mantendo essas relações. A gente não sabe, né? Que muito se fala de relações tóxicas, o que fazer, né? Como viver, né?
as pessoas na pandemia, elas entenderam, né, que, tipo, pessoas que passavam o dia inteiro aí trabalhando começaram a entender que não passavam o dia inteiro com os filhos, não conheciam os seus filhos, daí perceberam que ficavam estressados com os filhos, com o marido, etc. Ou pessoas mulheres que eram agredidas, etc. E também questões de saúde financeira também, né? Eu fiz muitas entrevistas na época da pandemia e pessoas de comunidade que não sabiam identificar sentimentos ruins, né? Então as pessoas, elas estavam em depressão, mas elas não sabiam nomear o que era ansiedade. Ah, você sente o quê? Eu sinto um aperto no peito, porque eu não sei se eu vou receber a cesta básica, né? Que na época que as pessoas estavam mais, né, ajudando. A gente está, de modo geral, a gente está num momento difícil mesmo, né? Eu acho que é difícil a gente conversar com alguém que não está se sentindo ansioso, que não está com uma depressão, que não está com uma irritabilidade, por mais que às vezes a gente negue. Irritabilidade também é um outro sentimento. Uma outra coisa, né, que os homens, né, eu estava falando de choro, os homens, eles se manifestam de outra maneira, né? Eles, sei lá, eles são agressivos, eles tem coisa do futebol, outras coisas, eles se manifestam de outras formas, né? E a gente não sabe ler essas manifestações. Então, a terapia seria muito ideal para todo mundo, mas é uma coisa que também não vai, eu vou indicar a terapia para todo mundo. Gente, é um recurso caro. Nem todo mundo tem condições. E vou falar, tem o CAPS, mas tem cidades e o podcast, por causa da internet, chega em lugares que eu percebo, as pessoas mandam, tá, mas a minha cidade não tem nenhum psicólogo. Agora até tem, porque pode ter consulta online, mas antes não tinha. Então imagina, você até tem o recurso, mas você quer tratar, mas você não tem. Então, Amanda, o nosso tempo está aqui já acabando, menina, mas antes que estoure aqui o nosso tempo, eu quero que você, numa frasezinha, ajude o povo a entender sobre a naturalidade das questões emocionais. Você, por exemplo, ficou super conhecida quando você trabalhava lá no Pânico, várias situações em que você foi apertada ali. Você tem essa vivência desde muito cedo, a experiência ao longo da vida, as suas exposições, o podcast. Uma pessoa com uma bagagem tão grande quanto a sua, com certeza pode nos ajudar nessa empreitada de dizer saúde emocional, problemas emocionais. Tá ok, beleza, a gente pode ter como um problema de pele, né, que você uma vez comentou, se a gente tivesse um problema na pele, uma queimadura, a gente ia ficar se escondendo o tempo todo? Acontece, mas não é normal a gente ver uma pessoa com uma cicatriz? Não é, a gente não olha com naturalidade uma outra questão, hipertensão, diabetes, como você comentou, por que não olhar com naturalidade a questão da saúde mental, né? Exato, você estava falando dos 3 pilares aí, eu acho que é exatamente isso. Você tem o seu corpo, você tem o seu espírito, você tem as suas emoções. Você não pode tirar, você não consegue viver sem as suas emoções. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar do seu espírito, você tem que cuidar das suas emoções. Eu acho que você tem que... É impossível deixar de lado essa parte. Eu acho que ficar atento e ficar atento às outras pessoas, né? Ou a mudança de comportamento, agressividade, pessoas que ficam muito quietas, olhar as crianças, olhar os mais velhos, olhar todo mundo, assim, e perguntar realmente, se interessar pelo outro. E quando alguém vir contar alguma coisa, escute o outro, mas escute de verdade. Espera o outro terminar de falar para você contar a sua história. E às vezes as pessoas, elas não precisam de conselhos, elas só querem falar. Verdade. Elsa, arrasou. Ó, você tá me devendo uma entrevista presencial, viu, mocinha? Não esqueci, não. Ai, meu Deus, eu tô com problema na coluna. Falei para Bruno Eumano, quero mandar um beijo para Bruno Eumano, meu colega de faculdade. E eu tô com problema na coluna. Então, eu tenho fibromialgia também, né? Que é da emoção também, né? Então, como eu tive esse problema, né, que eu fiquei com... Eu começava a falar que vai acabar o programa. Mas, então, a fibromialgia também tá ligada com as emoções. Então, eu tô com a coluna muito dolorida. Tá perdoada. Na próxima... Mas eu vou. Então, combinado. Inclusive, melhoras aí pra você. De verdade, muito obrigada por esse bate-papo leve, trazendo essa naturalidade, que eu tenho certeza que vai ajudar aí um bocado de gente. Beijão pra você, viu?
Amei, amei. Muito obrigada. Um beijo para a equipe, para todo mundo. Tchau, tchau, minha gente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Aquele cheiro especial que você já sabe. E continua com a gente aí ao longo da semana, que a gente tem mais entrevistas, mais conversas que com certeza vão te agregar bastante. Aquele cheiro, boa noite.